Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 22 de fevereiro, dia seguinte ao empate por 1-1 entre Aurora e Botafogo pela partida de ida da segunda fase da Copa Libertadores. Mais uma vez o Glorioso abre o placar, mas mais uma vez não consegue sustentar o resultado. Eu não lembro, sinceramente, na história do futebol mundial, alguma equipe que tenha cedido o resultado tantas e tantas vezes num curto período de tempo. Desde aquele fatídico jogo contra a equipe do Palmeiras, o Botafogo cedeu o resultado no fim, no mínimo 7 vezes. No mínimo. Foi contra o Palmeiras, foi contra o Red Bull Bragantino, contra o Santos, contra o Curitiba, foi contra o Flamengo mais recentemente, foi contra o Nova Iguaçu e agora contra o Aurora. E diante da equipe boliviana, é inadmissível o que aconteceu, porque o Botafogo chamou o adversário sem parar. Vem, Aurora. Pô, vem, Aurora. Tu tem mais uma chance de atacar. Vambora. O árbitro deu 7 minutos. Chega mais. O Botafogo simplesmente afundou dentro da própria grande área. Não é que o Botafogo tenha recuado somente. O Botafogo afundou dentro da grande área. E ficou chamando o adversário. E a situação hoje, ela é tão bizarra que eu tenho convicção no que eu vou falar. Quando o árbitro deu 7 minutos de acréscimo e a gente viu a postura do Botafogo na partida de afundar dentro da sua própria área, eu tenho certeza que na sua cabeça passou esse filme. Eu já vi essa história antes. Eu pensei nisso. Na mesma hora eu pensei nisso, eu falei, o cenário tá desenhado, tá desenhadinho para dar uma cagada. E não deu outra. Fogão, como que isso vai ser corrigido no Botafogo, honestamente, eu não sei. Mas alguma coisa precisa ser feita. Não tem condição da gente ver o filme ficar se repetindo. O Botafogo, ele virou aquele filme chato que perde a mão. Sabe, aquela coisa de viver o mesmo dia o tempo inteiro, mas perde a mão, exagera no enredo, exagera na quantidade de vezes que você retorna. O Botafogo virou isso. O Botafogo conseguiu tirar a paz do seu torcedor. Nós não conseguimos mais comemorar efusivamente um resultado. Não conseguimos. O Botafogo fez o gol, a gente vibra, mas a gente não consegue vibrar plenamente. A gente não consegue vibrar plenamente. Porque a gente agora fica nessa expectativa pelo momento que o time vai perder a concentração, vai perder o foco, vai se desligar da partida e vai sofrer o gol. É ou não é verdade? Olha quantas vezes, num período de tempo curtíssimo, o Botafogo conseguiu ceder um resultado. E era só sustentar para vencer. Era só sustentar para conseguir 3 pontos no Brasileiro. Era só sustentar para conseguir uma vitória e levar uma vantagem muito boa para o estádio Newton Santos para decidir essa eliminatória. É inacreditável. E é preciso que a gente aponte aqui para todos os responsáveis, tá? Porque, por exemplo, nesse jogo diante do Aurora, o auxiliar técnico do Thiago Nunes, ele foi para a coletiva pós-jogo, o Thiago não poderia porque foi expulso, de uma maneira bizarra, diga-se, fazendo isso aqui pro treinador adversário. Pô, é sério, irmão? É sério. Tem que concentrar no que tá acontecendo em campo, cara. Não é pra ficar ali, ó, de picuinha com o treinador adversário. O auxiliar foi para a coletiva e ele deu essa declaração aqui, ó, falando sobre as alterações, né? Porque a gente pode falar, pô, mas as substituições do Botafogo tiveram como propósito recuar o time. Mas não foi isso que o auxiliar disse. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas, nossas substituições no segundo tempo foram para que pudéssemos reter um pouco mais a bola. A ideia era continuar jogando e ter uma transição muito forte. Dentro do plano de jogo,
Conseguimos algumas coisas que poderíamos ter ajustado, mas a ideia com as substituições era manter o que fizemos no primeiro tempo. Foi isso que aconteceu? Se a ideia da comissão técnica, com as alterações, era reter posse de bola e não afundar do jeito que a gente afundou na área, isso significa dizer, minha gente, que a decisão foi dentro de campo. Nem que tenha sido o inconsciente dos atletas. E a gente já viu isso muitas e muitas vezes no futebol brasileiro. Nós já vimos treinadores em coletivas dizendo: eu não mandei o time recuar. Isso foi uma coisa que partiu dos atletas, dentro do jogo. Ou seja, dá pra gente imaginar que o mesmo aconteceu no Botafogo. Os atletas entram na partida com uma instrução, mas no inconsciente, com o receio de tomar o gol, vai dando passos e mais passos para trás. Nós simplesmente abdicamos de jogar futebol. Eu entendo que é altitude, eu entendo que existe um cansaço, eu entendo que é uma configuração de partida diferente. Mas a gente tem um sério problema nas mãos. Vamos ser sinceros, a gente tem um sério problema nas mãos. Se o inconsciente dos jogadores fica condicionado a recuar, 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 para proteger ao máximo a sua grande área, e ainda assim a gente consegue sofrer o gol da maneira como sofreu, por falta de concentração, porque vale destacar, antes do lance do gol, pela esquerda, nós tivemos já a oportunidade de sofrer o gol. Porque estava desatento, porque não estava prestando atenção. E é impressionante como isso acontece com esse grupo de jogadores. Chegaram novos atletas e a gente continua vendo esses velhos problemas. À medida que o jogo vai se desenrolando, o nível de concentração, de foco dos atletas, ele vai descendo uma ladeira vertiginosa. E isso é uma bomba relógio na mão do Botafogo. Porque não tem como você sustentar vitórias, classificações, quando você está vencendo pelo placar mínimo ou diferença mínima, dessa maneira. Simplesmente não dá. A gente pode até passar pela Aurora, mas o que vai ser do confronto, provavelmente, contra o Red Bull Bragantino? Eu acredito na classificação diante do Aurora. Eu acredito que no estádio Newton Santos, no nível do mar, o nosso time, como é melhor tecnicamente, vai ter condição de, ao longo do confronto, fazer 2, 3 gols. Mas e contra o Red Bull Bragantino, que é o time mais qualificado? Como é que vai ficar essa história? A gente vai conseguir sustentar um resultado? Vai precisar fazer 2, 3-0 para no fim da partida a gente não ficar com receio? Ah, pelo menos a vitória está garantida, mesmo que tome um gol no fim, né? Alguma coisa precisa ser feita dentro do Botafogo. A cobrança em cima dos atletas, o Mazuco chegar junto na comissão técnica, o próprio Textor que seja. Mas não dá pra gente normalizar. Não dá pra gente olhar pra situação que tá acontecendo e entender que, não, tá tudo bem. Foi um resultado ali de empate na altitude. Pô, mais uma vez a gente cedeu um empate no final, mas tá tudo bem, não tá tudo bem. Não está tudo bem. Em outra circunstância, ok, altitude e tal. Mas dessa maneira, novamente, em tão pouco tempo, aí não, né? Aí não. E olha, ainda para completar, a gente tem esse tipo de declaração aqui também do auxiliar. E esse tipo de declaração eu até consigo entender o porquê que é dada. Mas considerando a circunstância, o contexto de mais uma vez cedendo o resultado no fim, isso daqui me irrita profundamente. Antes de tudo, é dar os parabéns aos nossos atletas. É sempre muito difícil jogar aqui, campo pesado, altitude, e conseguimos, dentro de um plano de jogo, cumpri-lo. Nossa ideia era conquistar a vitória, mas o empate deixa a série aberta e temos dentro de casa plenas condições de passar de fase. É uma declaração que você não vê tom de indignação por mais uma vez você ceder um resultado. Você não vê indignação. Eu não estou dizendo que tem que apontar o dedo para os jogadores nessa coletiva e falar: esses caras estão de sacanagem, pô. Mais uma vez,
Cede o resultado? Não estou falando isso. É claro que eu não estou falando isso. Mas pelo menos aquele tom de nós vamos seguir trabalhando, mais uma vez a gente entregou um resultado, mais uma vez a gente cedeu o placar e a gente tem que seguir trabalhando para corrigir isso, porque isso tem se tornado um problema no Botafogo. E é um problema de todos nós, sabe? Se coloca dentro do problema. Coloca a comissão técnica também dentro do problema, porque a responsabilidade ela é dividida. A responsabilidade é de todos. A comissão técnica tem que fazer um trabalho que melhore essa situação. E os atletas também têm que fazer. Não dá para apontar o dedo só para uma das partes. Não dá. Diretoria, comissão técnica, jogador, todo mundo tem que trabalhar em cima disso. Todo mundo. Porque não é normal. Não é normal o Botafogo ceder resultado da maneira como faz. E aqui nesse vídeo ainda vale destacar alguns pontos que são fundamentais. A insegurança que o Gatito passa na meta do Botafogo hoje é algo bizarro. A gente está sempre ali preocupado de tomar um gol. O Gatito começou o jogo errando o domínio e a bola indo na direção do gol. Aí ele vai afastar, afasta errado, a bola vai no pé do adversário. O Gatito começou o jogo batendo roupa. O Gatito no gol anulado, o cara chutando sem ângulo. O Gatito sequer encosta na bola, trisca na bola. Faz até uma defesa importante no segundo tempo. Mas essa insegurança tá triste. Essa insegurança tá demais. O Tiquinho não pode mais bater pênalti. Isso tem que ser definido pela comissão técnica. Tiquinho, você não é mais o cobrador. A mesma coisa aconteceu no Fluminense com o Germancano. Não tem problema nenhum. O Germancano fazia um monte de gol, mas na hora do pênalti perdia. Tira o Tiquinho da cobrança. Tira esse peso. Passa a responsabilidade para outro. É a melhor coisa a se fazer para todo mundo. Para ele e para a gente. Para a equipe. Cobertura pelo corredor lateral. Nós temos que melhorar esta bagaça. A cobertura pelo corredor lateral no Botafogo é muito ruim. Dobra de marcação, seja com o volante, seja com o ponta. Não tá legal. Bola alçada na área do Botafogo é sempre uma dor de cabeça. Sempre uma dor de cabeça. A gente precisa também melhorar o posicionamento nessa bola aérea defensiva. Não tem condição de uma bola cruzada o tempo inteiro gerar uma situação de perigo. Ou algo que pode gerar um problema maior. É preciso corrigir. Na partida contra o Aurora, o Thiago Nunes, ele conseguiu proteger melhor a frente da nossa área. Especialmente pela exibição do Danilo. O Danilo jogou muito ontem. Jogou muito, de verdade. E é um pecado que por conta da falta de foco e concentração do Tietê, que ficou ali sem marcar ninguém no lance do gol dos caras, o Danilo estivesse envolvido ali, tenha estado envolvido ali no lance que gerou o gol deles. O Danilo não tinha sofrido um drible sequer na partida. Mas aí no momento derradeiro, por conta dessa situação do Tietê, que poderia ter dado 3, 4 passos para trás para impedir aquele passe, o cara teria simplesmente que passar lá para trás para o zagueiro, mas não. O Tietê entra em campo e simplesmente está voando ali, ó. Tá em outro lugar. Tá em outro lugar, tá voado. E aí o Danilo é driblado, mas isso não apaga a partida do Danilo. Ele foi o grande responsável por proteger a nossa frente da área. O grande responsável. O Danilo, ele ganhou 10 em 15 duelos. O Danilo teve 6 desarmes, 4 interceptações, 4 cortes. Só sofreu um drible. Travou uma finalização do cara da Aurora dentro da nossa grande área que foi fundamental. Mas um driblezinho no lance final acaba saindo o gol dos caras. Mas ele não é o grande responsável ali, não. O Tietê tinha que ter tido uma leitura de jogo melhor. Essas questões precisam evoluir no Botafogo. Essas questões realmente precisam evoluir. Tem que ter uma cobrança em cima desses caras. Tem que ter uma indignação. Isso não pode virar uma rotina conforme já virou. A gente tem que sair dessa rotina. Porque não adianta investir milhões se no fim das contas você entrega resultado dessa forma. A torto e a direito. Realmente não adianta. É enterrar dinheiro. É enterrar dinheiro. E eu não quero ficar com essa sensação que eu tô agora de que 2024 não vai dar em nada. Porque dessa forma
entregando o resultado dessa maneira, não vai dar em nada. Pode ter certeza, não vai dar em nada. Então algo precisa ser feito. Internamente, com cobrança, com trabalho, a gente precisa ver isso parar. Essa sangria tem que ser estancada. Definitivamente. Fogão, quais são os seus pensamentos sobre esse confronto? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E lembre-se, 11 da manhã, tem shorts aqui no canal, aquele vídeo curto. E na hora do almoço, mais uma resenha no Fala Fogão. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.